Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos juntos mais uma vez para buscarmos a presença do Senhor. Hoje é o 36º dia da nossa campanha de oração e jejum. E eu quero louvar a Deus, porque eu sei que o Senhor Deus está atento às nossas orações e vai nos dar vitória no meio desta crise que nós estamos enfrentando. E por isso estamos orando pela nossa família, pela igreja, pelo Brasil e pelas nações. E antes de orar com você hoje, eu quero meditar com você sobre a oração no deserto. E leia comigo Deuteronômio, capítulo de número 8, verso 2 ao verso de número 5, que diz assim: Lembre-se de todo o caminho pelo qual o Senhor, seu Deus, os guiou no deserto durante estes 40 anos, para humilhar vocês, para pôr vocês à prova, para saber o que estava no coração de vocês, se guardariam ou não os seus mandamentos. Ele humilhou vocês, ele os deixou passar fome, ele os sustentou com o maná, que vocês não conheciam e que nem os pais de vocês conheciam, para que vocês compreendessem que o ser humano não viverá só de pão, mas de tudo que procede da boca do Senhor. Verso 4. Durante estes 40 anos, as roupas que vocês usavam não envelheceram e os seus pés não ficaram inchados. Portanto, saibam em seu coração que assim como um homem disciplina o seu filho, assim o Senhor, seu Deus, disciplina vocês. A Bíblia registra no livro de Êxodo que Deus conduziu o povo de Israel pelo deserto, do Egito até Canaã, num percurso de 40 anos. É importante você compreender que não foram os adversários e nem o diabo que levou Israel pelo caminho do deserto. A Bíblia diz em Êxodo capítulo 13, verso 17 e 18, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus. Verso 18, porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. E durante todo esse período, Deus tratou com Israel no deserto, tratando a vida espiritual deles, transformando o caráter para que eles pudessem ser uma nação que agradasse o seu nome. O deserto na Bíblia significa para nós cristãos hoje um período de sofrimento, de crise que nós não entendemos e compreendemos, mas que Deus permite que nós passemos para que Ele possa trabalhar na nossa vida, para que compreendamos e façamos a sua vontade. Aqui nesse texto, nós aprendemos algumas lições preciosas. Por que Deus permite que a gente passe pelo deserto? Semelhante a esta epidemia que nós estamos enfrentando. Então, em vez de reclamarmos, nós deveremos olhar para essa crise e aprender as lições que Deus quer nos ensinar com este deserto que nós vamos atravessar, e o Senhor vai nos dar vitória. Número 1, o Senhor quer nos ensinar a humildade. Veja o verso de número 2, para humilhar vocês. Humildade significa reconhecer que a fonte da nossa vida, das nossas ações, da nossa existência, vem unicamente de Deus. A humildade significa reconhecer o valor do meu irmão, que eu não sou perfeito, que eu sou falho, que eu não tenho capacidade em mim mesmo, mas que a minha fonte de vitória vem unicamente do Senhor. Segunda lição, para nos preparar para a missão. Veja o verso 2, para pôr vocês à prova. Deus estabeleceu Israel como nação para glorificar o seu nome, para ser o seu juízo com as outras nações que não temiam a Deus. Em terceiro lugar, para que através de Israel nascesse o Salvador, Jesus Cristo, o Salvador da nossa vida. Pôr Israel à prova significa que Deus iria tirar deles tudo que não era a vontade de Deus, para que Israel fosse purificada como nação e pudesse focar unicamente na sua missão de fazer o trabalho de Deus.
A missão da igreja hoje é adorar a Deus, manter comunhão com os irmãos, evangelizar e discipular os povos e preparar servos para liderar. Quando Deus permite que a sua igreja seja colocada à prova, Deus está nos dando a oportunidade para que a gente abandone tudo aquilo que não faz parte da missão dele na nossa vida. E ao longo do tempo, a gente vai adquirindo vários adereços mundanos que não fazem parte do propósito da igreja. E nesse momento de crise, a gente pode analisar o que é importante, qual é o papel da igreja, o que devemos realmente fazer e não nos ocupar com coisas que não fazem parte da nossa missão aqui nesta terra. Terceiro lugar, Deus nos leva para o deserto para curar o nosso coração. Verso 2, para saber o que estava no coração de vocês. A palavra coração aqui fala de vida interior. Então Deus nos leva para o deserto, para que nós sejamos expostos de dentro para fora. O interessante é que Deus conhece o nosso coração, mas Deus usa a prova para mostrar para nós mesmos como está o nosso coração por dentro. Porque Deus não pode curar o nosso coração enquanto a gente não reconhecer a doença que está dentro de nós. Aquele que não confessa e deixa não pode receber a salvação, o perdão de Deus e a cura de Deus. Como é que está a tua vontade? Como é que está a tua emoção, os teus sentimentos, a tua fé, a tua consciência? Então Deus permite que a gente passe pelo deserto para a gente olhar a realidade da nossa vida diante de Deus. Em quarto lugar, Deus permite a gente passar para o deserto para aferir a nossa fidelidade. Verso 2, se guardariam ou não os seus mandamentos. É no momento do deserto que Deus prova a nossa fidelidade. É muito fácil ser fiel com açaí, charque na mão, com filé gostoso na mesa, mas eu quero ver a tua fidelidade ao Senhor é agora, no deserto. Se você vai ceder às tentações de Satanás, nesse momento de deserto, de desemprego, de dívida, de doença, se você vai permanecer fiel ao Senhor, crendo na sua palavra, obedecendo os seus mandamentos. Quinto lugar, Deus nos leva para o deserto para compreendermos que Deus é a prioridade da nossa vida. Verso 3, Ele nos deixou passar fome, Ele nos sustentou com maná, que vocês não conheciam e que nem os pais de vocês conheciam, para que vocês compreendessem que o ser humano não viverá só de pão, mas de tudo que procede da boca do Senhor. Então, no deserto, Israel foi levado a compreender que a prioridade deles era a Deus. E esta foi a mesma palavra que Jesus falou para Satanás no deserto, quando ele com fome, Satanás fez a proposta, transforma estas pedras em pães e come. E Jesus respondeu para Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. A nossa adoração a Deus deve estar acima da prioridade da nossa barriga, da nossa necessidade, daquilo que nós precisamos. Então, no momento da crise, talvez você não tenha mais nada do ponto de vista físico e humano, mas você tem tudo, você tem o mais excelente, porque você tem a presença de Deus. Sexto lugar, Deus nos leva para o deserto, para crermos no cuidado de Deus. Verso 4, durante estes 40 anos, as roupas que vocês usavam não envelheceram e os seus pés não ficaram inchados. Deus está declarando para Israel que o cuidado dele foi total por eles. Deus cuidou da roupa, que não se envelheceram. Deus cuidou da água, Deus cuidou do alimento. Deus promete que Ele vai suprir todas as nossas necessidades, mas nós precisamos crer no seu cuidado.
Antes de crer no homem, antes de crer numa instituição, Deus quer que nós coloquemos a nossa confiança totalmente nele. Filipenses capítulo 4, verso 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Sétimo lugar, Deus nos leva para o deserto para recebermos disciplina de Deus como um pai amoroso. Verso de número 5. Assim como um homem disciplina o seu filho, assim o Senhor, seu Deus, disciplina vocês. A palavra disciplina significa colocar limites, estabelecer padrões corretos, assim como o pai faz com o seu filho, Deus fez com Israel, fazendo-os maduros para que eles não vivessem como crianças rebeldes, que queriam fazer tudo o que era de acordo com as suas vontades, mas eles estavam sendo disciplinados para fazer a vontade de Deus. Da mesma forma, somos nós. Se hoje Deus não colocar limites na nossa vida, nós vivemos em função dos nossos prazeres, queremos viver em função das nossas liberdades, mas a palavra de Deus diz que nós devemos viver de acordo com a vontade de Deus, conforme aquilo que Ele quer para nós. E como um pai amoroso, Deus nos disciplina diante da sua palavra. Agora, o mais maravilhoso, querido, de toda esta lição do deserto, está no verso de número 6 e 7. Se você ler, Deus diz assim para Israel, que se ele fosse fiel, se ele permanecesse fiel, Deus então fala para ele: guardem os mandamentos do Senhor seu Deus, para que vocês andem nos seus caminhos e o temam, porque o Senhor, o Deus de vocês, os fará entrar numa terra boa, terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, de vinhas, figueiras e romanzeiras, terra de oliveiras e de azeite e mel, terra que vocês não terão escassez, em que não lhes faltará nada. Então, eu quero profetizar. Se você for fiel a Deus e vencer o deserto com Deus, for obediente e aceitar a depender de Deus, amar ao Senhor de todo o teu coração e também aceitar a disciplina de Deus, você vai vencer com Deus e você vai ser abençoado por Ele com todas estas bênçãos. Eu quero orar com você, porque nesta campanha, juntos estamos pedindo para Deus nos abençoar no meio desta crise e no meio deste deserto. Deus eterno, em nome de Jesus, eu estou orando com teu filho, Senhor, para que o Senhor nos dê vitória no meio desse deserto. Esta crise que o Brasil, o Pará está passando, as famílias estão sofrendo, teu filho está sofrendo, e não somente esta doença, Senhor, mas as consequências danosas que ela está trazendo, como desemprego, desabastecimento, pânico, pavor, Senhor, medo que as pessoas estão enfrentando. Senhor, eu peço a tua bênção, meu Pai. Só o Senhor pode nos socorrer, mas no meio, Senhor, desta crise, deste deserto, nos ensina, Senhor, a nos humilharmos na Tua presença, a sermos fiéis a Ti, Senhor, a dependermos de Ti, a crer no Teu milagre. Nós queremos declarar, Senhor, que a nossa vida está no Senhor. Nós queremos Te colocar, Senhor, como prioridade na nossa vida. E eu creio, Senhor, na Tua provisão. Eu creio que o Senhor não vai deixar faltar nada, que o Senhor vai suprir as nossas necessidades. E se o Senhor permitiu que nós estejamos passando por esse deserto, assim como o Senhor fez com Israel, o Senhor vai nos dar vitória, vai dar vitória para o teu filho, para a sua família e para a igreja, Senhor. Eu oro pela igreja em Marituba, no estado do Pará e no Brasil. Abençoa o teu povo, Senhor, dá vitória completa. Em nome de Jesus, a nossa confiança está em Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus te abençoe. Amanhã estaremos juntos, orando e buscando a presença do Senhor.